Título 7º. Das sanções às violações dos direitos autorais. Capítulo 1º. Disposição preliminar. Artigo 101. As sanções civis de que trata este capítulo aplicam-se sem prejuízo das penas cabíveis. Capítulo 2º. Das sanções civis. Artigo 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. Artigo 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o transgressor o valor de 3.000 exemplares, além dos apreendidos. Artigo 104. Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. Artigo 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis, caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos. O valor da multa poderá ser aumentado até o dobro. Artigo 106. A sentença condenatória poderá determinar a destruição de todos os exemplares ilícitos, bem como as matrizes, mods, negativos e demais elementos utilizados para praticar o ilícito civil, assim como a perda de máquinas, equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição. Artigo 107. Independentemente da perda dos equipamentos utilizados, responderá por perdas e danos, nunca inferiores ao valor que resultaria da aplicação do disposto no artigo 113 seu parágrafo único, quem. Inciso 1º. Alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exemplares das obras e produções protegidas para evitar ou restringir sua cópia. Inciso 2º. Alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os sinais codificados destinados a restringir a comunicação ao público de obras, produções ou emissões protegidas ou evitar a sua cópia. Inciso 3º. Suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer informação sobre a gestão de direitos. Inciso 4º. Distribuir, importar para distribuição, emitir, comunicar ou puser à disposição do público, sem autorização, obras, interpretações ou execuções, exemplares de interpretações fixadas em fonogramas e emissões, sabendo que a informação sobre a gestão de direitos, sinais codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos ou alterados sem autorização. Artigo 108. Quem, na utilização, por qualquer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal convencional do autor e do intérprete, além de responder por danos morais, está obrigado a divulgar-lhes a identidade da seguinte forma. Inciso 1º. Tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo horário em que tiver ocorrido a infração, por 3 dias consecutivos. Inciso 2º.
tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, mediante inclusão de errata nos exemplares ainda não distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com destaque, por 3 vezes consecutivas em jornal de grande circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do editor ou produtor. Inciso terceiro. Tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio da imprensa, na forma que se refere ao inciso anterior. Artigo 109. A execução pública feita em desacordo com os artigos 68, 97, 98 e 99 desta lei sujeitará os responsáveis a multa de 20 vezes o valor que deveria ser originariamente pago. Artigo 109-A. A falta de prestação ou a prestação de informações falsas no cumprimento do disposto no parágrafo 6º do artigo 68 e no parágrafo 9º do artigo 98 sujeitará os responsáveis, por determinação da autoridade competente nos termos do regulamento desta lei, a multa de 10 a 30% do valor que deveria ser originariamente pago, sem prejuízo das perdas e danos. Parágrafo único. Aplicam-se as regras da legislação civil quanto ao inadimplemento das obrigações no caso de descumprimento, pelos usuários, dos seus deveres legais e contratuais junto às associações referidas neste título. Artigo 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o artigo 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos. Capítulo 3º. Da prescrição da ação. Artigo 111. Vetado,